reassisti a Pequena Sereia, dessa vez legendada e em IMAX, e eu vou contar a vocês porque a experiência foi completamente diferente. Mas antes de eu contar o que é que foi de diferente, já vai se inscrevendo aqui neste canal, porque se você gosta de cultura geek, se gosta de viagens, restaurantes e coisas aleatórias, o De Pô Com Tudo é o De Pô Com Tudo mesmo. A gente vai falar um monte de coisas aqui nesse canal, chegue junto. E este aqui que é o quadro que eu falo de fã para fã sobre filmes, se chama Cinéfilo Leigo. Meus lindos, minhas lindas, meus feios e minhas feias, aqui quem vos fala é Daniel Pinho. Já vai me seguindo no Instagram e já vai se inscrevendo aqui no canal sem muita churumela. Antes de começar a falar quais foram as diferenças, eu quero fazer um juramento solene, porque eu juro solenemente que não verei mais filme dublado, tampouco filmes que não sejam em tela IMAX. Por que eu fiz esse juramento? Porque a qualidade de imagem do IMAX ela é milhões de vezes melhor do que o cinema regular. E inclusive, para 3D, o 3D regular, o filme fica escuro. Eu assisti a Pequena Sereia na semana passada, dublado e no cinema normal. E velho, a experiência ontem, no caso, no IMAX e legendada, foi absolutamente superior em todos os aspectos. Tudo é melhor, o som é melhor, as cores são melhores, a tela é gigante em relação à regular. Eu nunca tinha me ligado que era tão maior assim. Deu nada de ver filme dublado, hein, galera? Porque o som original tá ali, em todas as gamas, em todas as frequências, na versão legendada. Dito isto, eu gostaria de enumerar algumas coisas que eu percebi nessa versão legendada por ouvir o idioma original. Enumerei 7 coisas e a sétima, que é sobre Sebastião, é mind blowing, vai explodir tudo aqui nessa parada. Vamos lá para a primeira coisa que eu percebi: as Filhas de Tritão. As Filhas de Tritão representam os 7 mares, mas não os que conhecemos da época medieval, e sim esses. Os 7 mares que a gente está vendo aqui são o South Sea, que é dominado pela irmã Carina. Tem o Carina Sea, que é dominado pela nossa Ariel, a principal, a nossa protagonista deste filme. Tem o Brinidive Sea, que é pela Indira, que ela tem uma etnia mais meio indiana, assim, né? Tem o Apneic Sea, que é pela Cáspia. Temos a Tâmica, que é do Fracus Sea. Temos Mala, do Chain Sea. E Perla, que é do Piran Sea. Elas representam esses 7 mares do mundo fictício da Pequena Sereia. Não são os 7 mares que conhecemos da época medieval. E aí vai mais um insight sobre as fotinhas delas. Maravilhosas, maravilhindas filhas de Tritão. Inclusive, isso faz a gente perceber que, para justificar mais ainda a etnia da Ariel, ela tá numa parte meio caribenha, assim, né? Uma coisa meio Jamaica ali. Meio que dá a entender por conta da ilha onde o príncipe Eric está, né? Justificadíssima a escolha da atriz Hale Bailey. Ponto número 2. O canto da sereia. Uma coisa que eu percebi é que na animação, Ariel ela é tida como a filha mais nova de Tritão, que tem uma voz super doce e etc. Eles elogiam muito essa questão da voz, da qualidade vocal da Ariel, e não fala muito em relação às outras sereias. E nesse filme, o que se fala é que a Ariel tem o canto da sereia, que é o que salva o príncipe Eric lá no naufrágio. Então dá a entender que todas as sereias ali também têm uma habilidade especial no canto. Não separa a Ariel como se fosse a melhor cantora, como aparentemente dá a entender na animação. Ponto número 3. Ariel e Eric, o match perfeito. Ariel, ela é encantada pelo mundo dos homens. Eric é encantado pelas terras inexploradas, ou não cartografadas, como fala na tradução mais literal, uncharted. E os dois são acumuladores de cacareco. Eu acho que dá pra entender que eu os entendo. É aquela coisa complementar mesmo, né? Assim, eles têm os mesmos sonhos, só que em mundos distintos, né? Esse papo de que os opostos se atraem nunca rolou pra mim. Os semelhantes se atraem, mesmo que estejam em lugares distintos, assim, lugares opostos. Mas eles têm os mesmos sonhos de explorar, de sair daquela zona de conforto, de sair de casa para poder ir buscar um mundo novo, né? Isso me leva ao ponto 4, que até as letras das músicas, na tradução mais certinha, assim, na legenda, né? Dá mais a entender essa relação dos sentimentos que eles têm em relação ao novo. Eric, em relação a salvar a sua ilha, porque ela tá meio isolada num turbilhão de tempestades, e ele tá sempre buscando o que vem além mar, né? Ponto número 5, Tritão, claro. Javier Bardem, na sua atuação original, é outra coisa.
Eu ainda acho que deram pouco cabimento a ele, deram pouco tempo de tela, mas ele dá um ar de nobreza pra voz que a dublagem não me fez perceber isso. Que eu, inclusive, reclamei aqui no vídeo passado, você não viu ainda, tá aqui o card. Reclamei que eu não tinha curtido nenhuma escolha de ator e Javier Bardem, pra mim, na interpretação original, ele, ó, roubou ali e garantiu a nota máxima aqui no rolê, porque o cara é um ator de primeira linha e a nobreza que ele passa no personagem, que só dá pra entender na atuação original, é, ó, primeiríssima. Ponto número 6, Úrsula, Melissa McCarthy. Então, eu continuo não curtindo. Ela tava linda nos trailers, tava tudo massa, maravilhoso, mas eu entendi que era a estética que tava bonita, e realmente é muito boa a estética. Mas ela é muito, ó, ela é fofinha, ela tem aquela cara de... aquela tia fofinha que a gente tem que dá cheiro. Aqui no Nordeste a gente fala que dá cheiro. Dá vontade de dar cheiro na Úrsula, não dá vontade de ter medo dela, porque a Úrsula do desenho é malvada. E eu vou só colocar uma comparação aqui do que é que eu esperava que fosse a Úrsula. Vocês vão rir, claro, não é tão sério. Mas a Úrsula tem que ter essa cara aqui, não é essa outra aqui, entendeu? Eu acho que Willem Dafoe seria uma Úrsula melhor do que Melissa McCarthy. E aí fizeram uma tia fofa, em vez de fazer o Satanás com 8 tentáculos. Eu não curti a escolha de Melissa McCarthy pra Úrsula por conta disso, não porque ela não seja uma grande atriz, mas é aquela, eu falei no outro vídeo, é a escolha, o lance das escolhas dos atores. Do mesmo jeito que eu achei a Ariel um pouquinho insossinha, o Eric também um pouquinho insosso, a Melissa McCarthy é muito fofinha pra ser Úrsula. E agora o ponto número 7 que eu mencionei no começo desse vídeo, vamos falar do grande personagem desse filme que se chama Sebastião. Apesar daquele realismo horrível que pra mim enterra 70% do que é o personagem, o ator da dublagem original, David Diggs, trouxe uma perspectiva completamente diferente do que fizeram aqui no Brasil com a dublagem que eu achei bem ruinzinha do Sebastião, sabe? Acabou aquela imagem do Sebastião, um cara legal, um cara massa, pra botar um Sebastião que tá o tempo todo meio, ó vida, ó céus, ó Ariel, não faça isso comigo. Isso aí é uma coisa que o negro americano tem, que ele tem um jeito de falar diferente. Por exemplo, o negro brasileiro fala igual a um branco, com o mesmo sotaque, com o mesmo tudo. Aqui a questão de sotaque é muito mais regionalizada pelos estados e cidades. E nos Estados Unidos você entende que o negro americano ele fala de um jeito. E ele puxou muito aquela questão meio caribenha, meio Jamaica. Inclusive ele canta Andada Sea, Andada Sea, Andada Sea. Aquela coisa meio Bob Marley, aquela parada que é exatamente isso que a gente espera de uma galera que vive ali naquela região meio caribenha, né? Assim, claro que é outro mundo, mas a região que eles escolheram para basear a etnia desse live action da Pequena Sereia foi uma parada meio caribenha. Você vê ali na cidade, é um lance... A galera lá, ó, tirando brava, se divertindo. David Diggs, pra mim, matou a pau. E aí, isso mudou tudo pra mim, assim, a relação que eu tive com o Sebastião. Porque Sebastião é o cara que tem os grandes diálogos nesse filme. E na dublagem brasileira, pra mim, enterradíssima. Muito ruim mesmo, assim. Não digo nem a qualidade, eu digo a escolha estética da dublagem, assim. O lance de um cara que fazendo um Sebastião que tá o tempo todo meio sofrendo. Ai, Ariel. Em comparação com esse David Diggs meio, yeah, under the sea, anda assim. É muito melhor original. Mas e aí, quais outros detalhes você percebeu? Eu ainda mantenho a minha opinião sobre as polêmicas, assim. Eu achei muitas coisas desnecessárias nesse filme. Eu achei bem justificado a diferença da etnia dessa Ariel para Ariel do desenho. Inclusive, a atriz que dublou a Ariel na animação original está neste filme. E eu vou deixar aqui um pedacinho para vocês entenderem quem é. Jodie Benson. Falando ainda das tais polêmicas, eu acho que o Eric realmente ficou comprometido. Ele é um passageiro no filme. A única coisa de útil que ele faz é salvar Max, o seu cachorro, na hora do naufrágio. Porque de resto ele não faz absolutamente mais nada, nem beijar a moça. Enfim, é isso, meus lindos, minhas lindas, meus feios e minhas feias. Aqui quem vos falou foi Daniel Pinho. Se inscreva nesse canal, vamos nos ver muito ainda em vários lugares, cenas geeks. E eu tô planejando uma viagem em breve e vocês vão acompanhar tudo por aqui também. Cheguem junto, deixa comentários, fala aí o que é que vocês querem que eu fale. Aqui é de pouco com tudo, eu vou falar sobre tudo mesmo. Então é isso, meu povo. Um cheiro!